me parou. Olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. É uma alegria renovada podermos entrar em comunhão com você por meio do nosso programa Um Coração para Amar. Estamos celebrando o mês de agosto, um mês na Igreja do Brasil já tradicionalmente dedicado às vocações. E neste ano temos um tema central: Ide e anunciai. É a proposta que nos faz a Igreja do Brasil, aprofundando assim o convite, o chamado, a vocação que Deus nos deu. No primeiro domingo de agosto celebrávamos a vocação sacerdotal, fazendo memória a São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes. No segundo domingo de agosto, celebrando o Dia dos Pais, rezávamos e aprofundávamos a importância e a riqueza da vocação matrimonial. No terceiro domingo, celebrando na liturgia a Assunção de Nossa Senhora, celebrávamos o Dia da Vida Consagrada. E agora em agosto, no quarto e quinto domingo, nós celebramos o Dia da Vocação da Cristã Leiga, do cristão leigo, destacando a vocação e o ministério do catequista. Hoje conosco temos duas pessoas que acolheram com carinho esse convite que Deus fez a vocês. Apresentem-se, por favor. Jamal Haddad Spiller, uma das assessoras de catequese da paróquia de Santana. É uma alegria estar aqui. Eu sou o Ângelo, membro do SAL, confiante na misericórdia e no amor de Deus, que mesmo diante das nossas limitações, insiste em enviar-nos em missão. Que bom podermos assim corresponder a esse convite, a essa graça que Deus nos fez desde o nosso batismo. Eu recordo com muita alegria na minha infância a importância, lógico, dos meus avós, dos meus pais, mas também das minhas catequistas, que marcaram e marcam presença ainda hoje na minha vida pessoal, na vida da minha família. Jamal, a nossa diocese de São João del Rei, ela tem como prioridade, uma das prioridades, a catequese, como também a nossa paróquia, em comunhão com a nossa diocese. A gente sabe que antigamente falava-se muito em catecismo, né? No meu tempo de criança era muito catecismo, perguntas e respostas. Porém, assim, a igreja deu muitos passos significativos em qualidade, na maneira, na forma de educar as nossas crianças na fé. A partir de 83, quando surgiu o documento 26 da catequese renovada. Este documento trouxe, assim, um grande contributo para a nossa catequese. Cite pra gente, assim, alguns pontinhos importantes que nos trouxe a catequese renovada. A catequese renovada não é mais, como o senhor falou, aquela catequese de antigamente, de perguntas e respostas. A catequese renovada, ela segue o seguinte método. Primeiro é o ver. Então, se olha a realidade atual, como é que as pessoas estão vivendo, os problemas. Depois vem o julgar. O julgar, a gente procura na palavra de Deus embasar aquela realidade, explicar aquela realidade. Depois vem o agir. Então, diante dessa realidade, como é que eu vou agir? Como é que vai ser a minha vida de hoje para frente? Depois vem o celebrar. Então, nós vamos celebrar alegremente a palavra de Deus. Então, a gente ou reza, ou canta, ou faz um teatrinho, né? Então, são esses os pontos principais da catequese renovada, onde se junta a maneira de ser com a maneira de agir. Fazendo uma interação entre a fé e a vida, entre a vida e a fé. Isso na nossa igreja, enquanto construção, mas também na sua casa, minha irmã e meu irmão, enquanto igreja doméstica. Você, papai, você, mamãe, são os primeiros catequistas dos seus filhos. Jamal, na nossa paróquia Santana, como está assim estruturada, como está organizada a nossa catequese? Bem, a nossa organização é a seguinte: em primeiro lugar vem o pároco, Padre Elígio.
abaixo, vou falar assim em termos de hierarquia. Depois vem os diretores espirituais, que atualmente são o padre Luiz Fernando e o padre Jojapa. Depois vem as assessoras. Nós somos 4 assessoras. Qual o papel das assessoras? Nós, então, acompanhamos o padre ou os padres nas comunidades rurais, nas comunidades urbanas, na celebração do perdão, na celebração da primeira Eucaristia. Nós também preparamos, juntamente com os padres, o retiro, as formações. Estamos aí para resolver também os problemas que aparecem. Depois vem os diversos segmentos. Quais são esses segmentos? Catequese de crianças. Então a criança começa a catequese com 8 anos, faz 3 etapas. Então, ao final, aos 10 anos, ela já faz a primeira Eucaristia. Depois ela vai para a perseverança. São também 4 etapas da perseverança. Na 4ª etapa, ela crisma. Mas e aquela pessoa que fez a primeira Eucaristia e não fez a perseverança? Como é que crisma, então? Aí ela teria que fazer, com 14 anos, um ano de crisma. Aí, então, ao final desse ano, ela crisma. E temos também a catequese de adultos. Então, aquela pessoa que não teve oportunidade de fazer catequese por vários motivos, aí então ela vai com 20 anos, ou 30, ou 40, ou até mais, que seja, fazer a catequese de adultos. Então, aí ela vai, no final, né, desse curso, ela vai ser batizada, se ela não foi ainda, vai fazer a primeira Eucaristia, vai fazer a crisma. Temos catequese de adultos na Igreja Matriz e temos também no Presídio de Lavras. No Presídio de Lavras, nós já fizemos 2 batizados, várias pessoas já foram crismadas e vários detentos já fizeram a primeira Eucaristia. Que maravilha, né? Então vejam bem como que a paróquia de Santana está correspondendo a esse mandato do Papa Francisco, né? Ir de fato às periferias sociais, né? Ir de fato às periferias existenciais. Aproximadamente hoje na paróquia nós temos quantas crianças, adolescentes, jovens na catequese? Mais ou menos? De 530 a 540. Que maravilha. Em toda a paróquia. Quantos catequistas estão à frente desses grupos? 90 catequistas. 90. Então veja, minha irmã e meu irmão, que riqueza é a nossa igreja, que riqueza nos trouxe a catequese renovada. Antes da catequese renovada, a catequese está muito assim ligada à sala de aula, muito a professor, muito a aula, a nota, a perguntas e respostas. Com a catequese renovada, nós desvinculamos a catequese da escola, a catequese de uma lição de matemática, a catequese de nota de matemática. Nós, de fato, priorizamos a palavra de Deus, que vai nortear, que vai orientar a nossa vida, e já desde a idade infantil, ajudando a criança a ter esse contato com a palavra de Deus, a viver esse diálogo, esta amizade com Jesus, o nosso amigo do coração. Você que talvez não tenha tido a oportunidade de fazer a catequese no momento certo, está aí o convite. Procure a nossa secretaria paroquial, procure as nossas catequistas, se interesse, se informe. Você que está desempregado na igreja, quer nos ajudar como catequista? Se apresente, venha sonhar com a gente. Nós precisamos de você, nós queremos crescer com você, aprender com você, iluminados pela palavra de Deus. O tema do mês vocacional, Ide e Anunciai, é para todas as filhas e filhos de Deus. Deus é amor e tem um carinho especial por cada um de nós. Vamos a um rápido intervalo, logo mais com o Ângelo, conversando sobre a missão da cristã leiga, do cristão leigo. É rapidinho, até já. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus. Perde a sua vida por mim, a encontrará, encontrará. Não tenhas medo, eu estou aqui.
Ide e anunciai. É a missão, é a vocação de todo batizado. O batismo, dali surgem as diversas vocações na igreja. E nós estamos falando hoje da importância da vocação do catequista. Jamal, clareie pra gente, qual que é essa vocação do catequista? O catequista é aquele responsável em educar uma pessoa na fé. É aquele que faz o crescimento, a maturidade na fé de uma pessoa, do catequizando. Ele leva a palavra de Deus a todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Essa é a vocação do catequista. Para ser um bom catequista, nos diga aí 3 qualidades importantes para ser um bom catequista. Para ser um bom catequista, a pessoa tem que ter uma espiritualidade profunda. Como ter essa espiritualidade? Tem que ser uma pessoa de oração. Oração pessoal e oração comunitária. Além disso, é uma pessoa que tem que participar da comunidade, estar a serviço, ajudar aqueles que precisam, né? Estar sempre alegre, porque Jesus caminha conosco. Jesus é nosso companheiro de todas as horas, né? Até ele mesmo disse, não tenhais medo. Então, estarmos alegres porque ele está conosco. O catequista é aquele que deve frequentar os sacramentos, porque Jesus é a nossa rocha, né? Aí nos lembramos também quando Jesus diz, sensato é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, o vento, e a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha que é Jesus. Outra qualidade do catequista é a humildade. É saber que eu não sou nada sem Deus. Ser humilde. Outra característica do catequista é dizer o sim como Maria. Maria, a mãe de Deus e nossa. É dizer sim todos os dias. Então, essas são as virtudes principais. E, especialmente, ler e praticar a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o livro-texto da catequese. E, no caso, especialmente da catequese renovada, onde a criança não é aluno, é catequizando. Onde não é sala de aula, não é aula, é encontro de catequese, é um encontro de amor. Legal. Então, ser catequista é uma das formas de vivermos a principal vocação recebida no batismo, a cristã leiga, ou cristão leigo. Temos aqui um estudo recente, novinho, que a CNBB nos publicou para, de fato, assim, ajudar-nos a conhecer melhor a importância e o sentido da missão do cristão leigo na igreja, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Ângelo, com você agora. O Vaticano II foi assim um divisor de águas, um marco histórico na vida da igreja. A partir dali, adquiriu-se um novo conceito de igreja. Que tipo de igreja nos traz o Vaticano II? Até o Concílio Vaticano II, a igreja era extremamente clerical, voltada para os cardeais, bispos, sacerdotes religiosos. Com a ação do Espírito Santo, porque esse sempre age na igreja, o Vaticano abriu as suas portas, abriu suas janelas para o povo de Deus, para os leigos, para todo homem e mulher batizados que com o batismo foram inseridos em Cristo Jesus. A igreja entendeu que Jesus veio para todos, não apenas para os sacerdotes e religiosos. Deu igualdade em dignidade, não em funções. E houve espaço para que o homem e mulher batizados entendessem que também foram chamados, ungidos e enviados por Deus a anunciar o Evangelho de Jesus. Então, como é importante entender, minha irmã e meu irmão, todos nós participamos do único e mesmo sacerdócio de Jesus Cristo. Então, na igreja, nós temos ministérios diferentes, mas todos os ministérios são muito importantes. No papel, a igreja já há mais de 50 anos mudou no papel, mas tem muito ainda cristã e cristão com a cabecinha clerical. Tudo tem que ser o padre, e não é bem por aí. 3 coisas distinguem o padre dos leigos.
O que o leigo não pode fazer e deve fazer o ministro ordenado? A confissão e o perdão dos pecados, a unção dos enfermos, que supõe o perdão dos pecados, e a consagração na missa. Todo o restante, o leigo pode e deve fazer. Então vejam que leque nos abriu o Vaticano II. Na América Latina, nós tivemos diversas conferências que procuraram assim pontualizar a imensa riqueza do Vaticano II. A Conferência dos Bispos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, do Rio de Janeiro, em Aparecida. Em Puebla, Ângelo, qual aquela frase linda que deve assim de fato encher de alegria, entusiasmo e esperança a vocação da leiga e leigo cristão? É fantástica. Todo homem e mulher da igreja no coração do mundo. E todo homem e mulher do mundo no coração da igreja. Ou seja, aquele que precisa se preencher do Espírito Santo, das coisas de Deus, estar preparado para depois ser fermento na massa, ser sal e luz da terra, como nos pede o documento. Sal e luz. Para que serve o sal? Para dar gosto. Para que serve a luz? Para iluminar. Essa é a função do leigo. O leigo tem a missão de ir onde a igreja não pode. O Papa Paulo VI vai dizer que o leigo é a ponte que liga a igreja à sociedade. E nos pede que sejamos sal e luz lá onde a gente atua. No trabalho, no comércio, no lazer, na vida espiritual, na vida em família, nos bairros. Como é bom um homem da igreja atuar em seu bairro, como esse homem ajuda a modificar esse bairro, como essa mulher que atua na família, ela pode fermentar a massa e fazer com que essa massa, de fato, essa família produza frutos de partilha, de perdão, de diálogo. Com certeza, aqueles que são de Deus na igreja devem ir para o mundo e lá transformar a realidade que precisa ser mudada. Então, no meio do mundo, lá onde você mora, onde você trabalha, onde você se diverte, lá você é chamado por Deus a ser fermento na massa, a ser sal, a ser luz. Em tantos ambientes, o ministro ordenado, que é o padre, nem sempre pode ir por razões de tempo, por tantos outros compromissos. Então você, leigo, não é coroinha de padre, não é quebra-galho de padre. Você tem a sua função, você tem a sua missão. Então o Vaticano II resgatou a identidade do leigo e da leiga. Recuperou essa certidão, diria, de nascimento para a igreja. Então, igreja não é só papa, cardeal, bispo e padre. A igreja somos todos nós, batizadas e batizados, que na igreja de Jesus temos ministérios diferentes, porém participamos do único e grande sacerdócio de Jesus Cristo. Como então é importante, minha irmã e meu irmão, abrir a nossa cabeça, abrir a nossa inteligência, abrir o nosso coração. Hoje existe um leque de opções para a presença e a atuação dos leigos no ministério da palavra, como ministros do matrimônio, como ministros do batismo, como ministro das exéquias. Há pouco citávamos o ministério da catequese e tantas outras funções, tantos outros ministérios que você pode e deve exercer. Lógico, com a devida preparação para que possa exercer com qualidade. Tudo o que fazemos para Deus e para as irmãs e irmãos. Caprichar sempre, dar o máximo de nós para que a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, possa ser cada vez mais conhecida, amada e vivenciada. Vale a pena conhecer melhor a sua fé, vale a pena conhecer melhor o seu batismo, vale a pena conhecer e viver melhor como igreja. Já Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ali nos diz Pedro que nós precisamos dar razões da nossa esperança. Nós precisamos dar razões da nossa alegria. Por isso, conhecer melhor Jesus, amar melhor Jesus, para perseverarmos com Jesus. Logo mais, a bênção de Jesus. Por causa de um certo rei
estradas eu caminhei, andando sem ter sossego. O reino que eu deslumbrei brilhava este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro o meu abrigo, meu lugar. Sim, Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos pela tua presença viva e real na Eucaristia. Te louvamos e agradecemos pelo dom da vida, pelo dom do batismo, onde fomos convidados a participar da vida cristã. A Eucaristia que faz a Igreja que faz a Eucaristia. Te louvamos e agradecemos por tantas cristãs leigas, por tantos cristãos leigos, que com carinho colocam os seus dons, as suas qualidades, a serviço da missão, a serviço da evangelização, a serviço da Igreja. Como nos lembra Paulo aos Efésios, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Espírito que derrama sobre cada um de nós tantos dons, tantas graças, tantos serviços para a construção, para a edificação da Igreja. Te louvamos e agradecemos pelos nossos catequistas, tão importantes na vida das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Derramai sobre eles, Cristo Jesus, os dons da sabedoria, da inteligência, do discernimento, da piedade, da fortaleza, do temor de Deus, para que eles possam perseverar nesta bela missão de tornar a tua pessoa, a tua palavra, o teu evangelho mais conhecido e vivido por tantas pessoas. Neste mês de agosto, o convite é forte. Ide e anunciai. Aqui estamos, Cristo Jesus. Queremos de fato, com alegria, com entusiasmo, anunciar o teu nome, testemunhar a nossa experiência celebrada e vivida contigo, na palavra, na Eucaristia, na convivência com as irmãs e irmãos. Assim como na experiência de Emaús, também hoje Cristo Jesus continua a nos revelar as Escrituras, continua a aquecer o nosso coração, para que lendo a palavra, ouvindo a palavra, partilhando do pão eucarístico, possamos de fato viver com alegria a nossa missão de cristãs leigas, de cristãos leigos, felizes por podermos receber-te na Eucaristia e poder testemunhá-lo a cada dia da nossa existência. Com aquela mesma disposição dos discípulos de Emaús, nos preparamos com esta canção para recebermos a tua bênção. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. E aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção.
redor da mesa, se abrirão nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos abençoar. Abençoai-nos, Senhor. À vossa frente para vos proteger. Protegei-nos, Senhor. Atrás de vós para vos guardar. Guardai-nos, Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminai-nos, Senhor. Dentro de vós para vos fortalecer. Fortalecei-nos, Senhor. E ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus que muito nos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Está no céu, está no mar, a extensão do infinito. Está no céu, está no mar, a extensão... Chegamos ao fim do nosso programa Um Coração para Amar, refletindo sobre a importância e a riqueza da vocação da cristã leiga, do cristão leigo, do ministério do catequista. Obrigado pela sua companhia. Permaneça na paz do Senhor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, teu coração não é teu.